Bem-vindos, nossos convidados e participantes que abriram a sua agenda para hoje ouvir esse bate-papo, né, sobre a parte de ESG nos investimentos em fintechs, né, e hoje tenho aqui a honra, né, de ter duas convidadas ilustres aqui, né, não, Yana Gorgel, né, da Sororite e Angel Network, e Roberta Coutinho, da Cedre Consultoria. Antes de eu passar a palavra para elas, que são uma continuação de um papo que a gente teve na Rio Innovation Week 2024, só quero lembrar, né, que, por favor, curtam, comentem e compartilhem esse conteúdo, porque esse algoritmo maníaco-depressivo, ele não entrega nosso conteúdo se vocês não fizerem isso. Então, eu peço para vocês não esquecerem de fazer isso daí. Por favor, Yana Gorgel, se apresente para o nosso público, e depois você, Roberta. Olá, Gilberto, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou a Yana, sou cofundadora da Sororite. A Sororite somos uma comunidade de investidoras anjo, mulheres só, investindo em startups lideradas por mulheres. E faz pouco tempo a gente também tem uma novidade, lançamos um fundo de Venture Capital com essa mesma tese. Então, agora também sou gestora de um fundo de Venture Capital em estágio seed, investindo em startups early stage, fundados ou cofundados por mulheres. E a gente criou nosso grupo porque sentimos falta de mulheres atuando no ecossistema, tanto do lado das investidoras, como também do lado das startups. E é muito importante ter diversidade de olhar, porque quem tem o capital toma as decisões sobre onde vai esse capital. Então, sempre trabalhamos para trazer mais mulheres a serem essas decisões ou tomadoras de decisões sobre a alocação de capital. E eu, pessoalmente, descobri também com esse trabalho como isso é importante para mim, saber para onde vai o meu próprio capital e qual é o impacto que ele tem na aplicação. Eu acho que depois vamos entrar em mais detalhe também sobre esse assunto ao longo da nossa conversa. Olá, gente. Obrigada, Gilberto, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né, depois dessa nossa primeira conversa lá no Rio Innovation Week. Meu nome é Roberta Coutinho, eu sou cofundadora da Cedre Consultoria. É uma consultoria especializada em implantação de estratégia ESG muito vinculada com as estratégias de negócio, não pode ser diferente, né? Eu tenho um background de planejamento estratégico muito forte, eu fui executiva de grandes empresas nas áreas de planejamento estratégico e planejamento financeiro durante muitos anos, então eu trago muito isso para a Cedre, olhando muito esse olhar, tendo muito esse olhar de dentro, né, de realmente reestruturar a empresa a partir dessa visão ambiental, social e de governança, né, do ESG, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco. Sou também multiplicadora B. A Cedre também, ela atua muito com capacitações em companies e também com relatórios de sustentabilidade, relatórios de impacto, essa comunicação para fora também, sempre primeiro com muita preocupação do lastro, né, de ter a informação, de implantar corretamente o que precisa ser implantado dentro dessa agenda, para depois sim comunicar. Fui durante algum tempo também, né, depois dessa minha vida executiva, que foi durante 20 anos de vida executiva de grandes empresas, eu fui CFO e COO da Estante Mágica, que é uma startup de impacto social, foi onde me abriu muitos olhos para esse novo mundo, o mundo do impacto, o mundo do impacto social, dos negócios de impacto. E sou também conselheira do Prêmio Impactos Positivos, então estou bastante inserida no ecossistema de impacto também. Bom, que bom, eu fico muito feliz de estar recebendo vocês duas, e Ana, parabéns aí pelo lançamento desse fundo de VC focado em founders mulheres, com certeza é um desafio porque tem que identificar, trazer e ajudar a impulsionar, né, e estava faltando realmente, acho que um fundo específico, né, para ajudar nessa diversidade mesmo que falta no nosso mercado de startups. Roberta é nossa heroína, né, porque implantar ESG, eu tive com as duas no Rio Innovation Week, foi um papo muito bom, falar sobre ESG, porque acho que eu tenho algumas perguntas aqui que eu escrevi e tem polêmicas, né, nesse assunto, né, esse assunto, a cada dia que passa ele parece virando polêmico. Mas antes de eu usar meu script de perguntas, eu chamo meu script de perguntas de sprints, né, eu vou lançar um primeiro sprint, uma pergunta genérica
porque eu acho que sempre tem uma diferença também nas visões das pessoas, né, que falam desse assunto ESG. Então, primeiro eu queria pedir para vocês duas ajudar a colocar a nossa audiência na mesma página, né, ouvindo de vocês qual que é a visão geral de vocês sobre ESG. Eu acho que isso alinha na expectativa de quem está hoje aqui investindo tempo, ouvindo a gente aqui sobre ESG, né? Exato. Ótimo a gente começar, de fato, com esse alinhamento, né, entre conceitos, porque, de fato, tem muita confusão até, né, se ESG é sustentabilidade, se são as mesmas coisas, se não são. Mas, na verdade, o ESG parte, né, de uma necessidade do mercado financeiro, justamente, de incorporar critérios não financeiros nas suas análises de investimento. Então, num dado momento, começou a ser cada vez mais importante esse olhar e essa visão de que não basta olhar apenas para os critérios tradicionais, financeiros, enfim, e todos os critérios que você precisa analisar dentro do investimento, começou-se a entender os possíveis riscos que o não olhar para critérios ambientais, o não olhar para critérios sociais e critérios de governança, esses riscos podem trazer para o negócio. Então, a partir dessa grande visão, o ESG começa a ganhar força. Na verdade, ele ganhou força mesmo em 2019, justamente quando o grande fundo de investimentos começou a incorporar esses critérios dentro das suas análises, e a partir desse grande fundo, que foi a BlackRock, a partir da carta do Larry Fink, o mercado todo começou a se ajustar e começou a buscar correr atrás dessas informações, a correr atrás dessas incorporações, a tentar entender um pouco mais do que se tratava, porque o não olhar, o não incorporar é um risco muito grande. A gente está vivendo isso hoje, né? Por exemplo, uma empresa do setor farmacêutico que está com um medicamento, que a sua planta, por exemplo, o seu insumo básico está numa área de queimadas, por exemplo, é um risco de negócio, né? Então, quando a gente não olha para critérios ambientais, sociais e de governança dentro de uma perspectiva de risco e dentro de uma perspectiva de oportunidades até, você de fato tem um risco de negócio aí importante. Então, o ESG ele começa a partir desse olhar. Sim, então, além dessa abordagem de risco que a Roberta acabou de explicar, eu acho que é muito válido, principalmente também para as grandes empresas, acho que também tem um olhar mais relacionado aos valores de cada uma pessoa pessoalmente também, que é ESG, Environment, Social e Governança, assim, a sigla, que hoje todo mundo já entende que temos o poder do consumidor, então quais são as marcas que a gente consuma, com isso também impactamos as empresas, ou se deixamos de consumir, aí também, mesmo somos só um consumidor, no agregado depois isso tem impacto nas empresas, na performance e nos resultados dessa empresa, e a gente consegue transmitir os nossos valores. Uma coisa muito parecida também acontece com financiamento ou investimento, então está sendo esse mesmo mindset para o mundo dos investimentos. Cada vez mais também os consumidores têm consciência que os investimentos impactam de uma forma muito real a vida e o nosso mundo. Então, se a gente compra produtos financeiros de certas empresas públicas ou do mercado público, isso também ajuda essas empresas porque decide quem vai ter financiamento para crescer. Eu estou no mundo das startups, então aí também é o mesmo olhar, e no meu trabalho muito incluído, intrínseco na nossa tese, a gente olha o social, a diversidade de gênero, então olhando com esse olhar aonde vai o nosso capital, são essas startups que recebem uma chance de crescer e impactar o mundo com os produtos que eles estão desenvolvendo. E o capital domina nosso dia a dia, vivemos num mundo capitalista, então extrapolando isso para os grandes alocadores de capital, uma tendência cada vez mais forte lá fora, mas aqui no Brasil também. Então, os bancos estão reacionando a isso, então cada vez mais os investidores institucionais estão pedindo dados sobre alocação dos portfólios e dados sobre
impacto em termos de ESG, não só retornos financeiros, e mais até os bancos ou fintechs estão cada vez mais também oferecendo produtos específicos, atendendo essas preferências de impactos específicos dentro de ESG. Então, são fundos focados em sustentabilidade, fundos focados em impacto social, fundos em diversidade como o nosso também, que estão crescendo e oferecendo isso para o público geral. Primeira rodada de sprint, acho que chegamos numa visão bem interessante já, que eu espero que alinhe os nossos espectadores. Eu tirei daqui, né, a Roberta trouxe, né, que estamos nessa confusão, né, hoje está muita gente perdida, né, mas foi super legal que você frisou isso, né, a necessidade nasceu lá pelos critérios, né, de ter critérios não financeiros, né, e a força que passou a ganhar em 2019, né. O meu supra-sumo aqui, né, só para sintetizar, né, e foi muito legal você trazendo esse olhar sobre valores, né, que realmente os consumidores, né, que cada vez estão se unindo mais em comunidade, e isso gera um impacto mesmo para as empresas, essa visão nova, né, que acho que a internet nos propiciou com o crescimento das redes sociais, né. E você acha que é mais do que a prova viva, né, de como financiamento e investimento está alinhado, já que você lançou o seu fundo já alinhado com a questão de diversidade e sustentabilidade. Então você aqui está dona da razão aqui para a gente, né? Bom, vamos para o segundo sprint, né? Vou voltar a bola para você, Iana. Qual é o papel das fintechs para disruptar o status quo e trazer novas soluções para avançar na agenda ESG? Então, as fintechs muitas vezes já nascem para trazer uma disrupção, porque estão resolvendo algum problema que os incumbentes hoje não estão resolvendo. E eu vejo aí como 3 áreas nas quais fintechs, no próprio modelo de negócio, já estão atuando e sendo agentes importantes na agenda de ESG. Então, o primeiro seria a digitalização. Então, muitas vezes, fintechs trazem um jeito digital para fazer alguma transação financeira, resolver algum aspecto no sistema financeiro, que antigamente se fazia com papel, agências, coisas que, assim, de uma forma que era muito intensiva em recursos, e hoje, graças à digitalização, esses processos podem ser feitos muito mais ágeis online com muito menos recursos. Depois também tem a área de criação de novos mercados. Então está surgindo agora também novos mercados relacionados a crédito de carbono, por exemplo. Então fintechs estão inovando também nessa área. Normalmente são empresas novas que surgem e trazem essa inovação. E ficando com esse exemplo de inovação o mercado de crédito de carbono é uma parte muito importante para avançar na agenda da sustentabilidade, para fazer esses cálculos de offset do impacto do footprint de cada empresa. E depois tem um terceiro aspecto também que é sobre inclusão financeira. Então, muitas vezes também fintechs nascem para trazer um produto específico, um jeito de dar acesso ao mercado financeiro para uma população que hoje não é atendida, não tem acesso, não está bancarizado. O exemplo mais conhecido, mais prominente é Nubank, que é um super sucesso, que nasceu com essa proposta de trazer serviços financeiros para um público que não estava na mirada dos grandes bancos. Então, nesse sentido, mais focado no social, fintechs com modelos inovadores também tem um papel super importante. Perfeito. Roberta, agora eu queria jogar a bola para você. À medida que a pressão para adotar estratégias sustentáveis cresce, né, como as fintechs podem se preparar de forma eficaz para incorporar critérios ESG em suas operações e estratégias? E, além disso, né, quanto é importante para essas fintechs abraçarem essa agenda, tanto do ponto de vista de resiliência empresarial, quanto de atração de investimento? Ou se é só papo furado e ninguém está atrás desse negócio de ESG no mundo real, né? Não, acho que tem de tudo, tá? Tem alguns que não estão muito, estão querendo só fazer, só para, enfim, tem alguns greenwashes aí acontecendo. Mas, então assim, acho que
Vou dividir a resposta em duas, né? A primeira é a questão, de fato, de como as fintechs podem incorporar essa agenda. E, na verdade, não só as fintechs, né? A gente está trazendo aqui para as fintechs, mas isso vale para todas as empresas. Muitas das vezes, as empresas já fazem muitas ações ligadas a fatores ambientais, a fatores sociais, só que está de forma pontual, está de forma não consolidada dentro do seu modelo. Né, a Iana trouxe assim, alguns exemplos aqui, por exemplo, de inclusão financeira. Muitas vezes a empresa ela já nasce com um propósito social e ela nem sabe que ela, enfim, ela até sabe, mas não tem não faz o link com o ESG ali dentro, né? Então, às vezes, é entender um pouquinho o que já é feito dentro da empresa, como é que eu, de repente, consigo reduzir pegada de carbono, eu já reduzo isso, o que eu faço, por exemplo, com a minha geração de resíduos, como é que isso tudo é feito dentro da minha empresa. Então, às vezes, entender o que já é feito. Mas como é que eu faria ali um passo a passo, né, para a incorporação, de fato, dessa agenda, né, e desses critérios dentro da operação, dentro da estratégia? É muito um planejamento estratégico mesmo, mas com esse olhar. Então, primeira coisa, é reconectar com o propósito. É entender qual é o propósito daquela empresa, entender por que ela está querendo olhar para esse olhar mais atento à sustentabilidade, por que ela está querendo abraçar isso tudo. É só porque o mercado está exigindo, ou é algo que de fato é importante também para os seus fundadores e para os seus colaboradores? A gente estava falando, a Iana comentou há pouco tempo a questão dos novos valores, né? De fato, a nova geração que a gente está vivendo aqui, essa nova geração, ela conversa muito com os valores do ESG. Os valores da nova geração são muito conectados com os valores ESG, né? Coisas que a minha geração aceitava no passado, a nova geração não aceita mais, né? É bem mais difícil. E que bom que as coisas estão mudando, né? Então, a primeira coisa é reconectar com o propósito. A segunda coisa é entender de tudo que é possível, né? Você fazer um diagnóstico ali, né? O que de fato eu estou fazendo? O que eu estou gerando impacto negativo mais forte que de repente eu posso reduzir? O que de repente eu posso gerar de mais impacto positivo? É fazer um diagnóstico. Eu até recomendo uma ferramenta que é o B Impact Assessment, uma ferramenta online gratuita do próprio Sistema B, da qual eu sou multiplicadora, que é online, gratuito, qualquer empresa pode fazer, ainda você consegue uma comparação ali de como está o seu diagnóstico em relação a seus pares, em relação ao seu setor, em relação a outras empresas do mesmo tamanho que o seu. Então, é super interessante esse diagnóstico para você entender o que está acontecendo ali. A partir desse diagnóstico, entender o que é mais importante você começar. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, gente. Entende os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? O que faz mais sentido com a sua empresa? Se eu estou falando de uma fintech, de repente, que é muito ligada à educação financeira, de repente o ODS 4, de educação para a qualidade, vai fazer mais sentido? Ou qual outro ODS vai fazer sentido ali para eu ajudar a endereçar as minhas questões, né? Então, tem essa outra coisa importante para a gente conectar com o ODS, que é uma linguagem universal, linguagem que está todo mundo falando, e entender o que a minha empresa pode fazer para contribuir com esses ODS. Aí sim, depois disso, eu traçar um plano de ação. É uma agendinha de melhoria contínua. Plano de ação, indicadores, monitoramento, entender se o que você se propôs a fazer está fazendo sentido, está dando o resultado que você espera, medir, ajustar, monitorar, e o PDCA da melhoria contínua ali, que a gente precisa rodar. E no final de tudo, gente, importantíssimo, comunicar para dentro da empresa e para fora da empresa, né? Então, esses são alguns passos, e esses passos que a gente já fazia lá no planejamento estratégico, lá em 1900 bolinha, quando eu trabalhava com isso, são os passos que a gente usa no ESG, e são os passos que, inclusive, a BNT, Prática Recomendada 2030, a BNT PR 2030, um documento que eu também recomendo que o pessoal leia, ele coloca muito como fazer a implantação do ESG, e ele segue muito esses passos, tá? Entender o que é importante para a empresa, seguir em cima daquilo. Então, acho que essa seria uma receitinha aí para você incorporar. E a sua segunda pergunta foi em relação aos benefícios para a empresa, né? E os benefícios para a empresa, eu até gosto de chamar a atenção para um estudo que a COP da UFRJ, COPEAD, da UFRJ, lançou em 2023, que falava o seguinte, foi um estudo que eles fizeram com as empresas durante a pandemia. E as empresas que estavam com as agendas ESG, com os pilares ESG mais avançados durante a pandemia, foram as que sofreram menos.
E por quê? Porque elas são mais resilientes, elas estão mais preparadas para grandes crises, elas estão com uma governança mais estruturada para você atravessar por períodos turbulentos, como foi aquela crise sem precedentes que a gente viveu durante a pandemia. Então, assim, ele não só é super importante para essa resiliência e para os resultados da empresa, como também você consegue puxar isso para uma questão, para um olhar de redução de custos, você consegue olhar para a questão, por exemplo, que a Iana até comentou, de novos mercados, né, novas oportunidades, então você pode, inclusive, aumentar a sua receita, você se torna mais resiliente, você se torna também mais competitivo. É uma nova forma de competir para atração de investidores, para atração de clientes mais antenados com o tema, para a sua cadeia de fornecedores, a sua cadeia, na verdade, de clientes, você ser fornecedor de grandes clientes. Então, você dá uma chancela, uma credencial importante para a empresa, para esse novo mundo que a gente está vivendo. Bom, fechando o segundo sprint, eu aprendi aqui com vocês agora nessa... Isso aqui é um aprendizado, né? Vamos lá, vim aqui para aprender, né? Bom, a Iana destacou aí as 3 áreas que as fintechs podem atacar, né? Para disruptar, né, o mercado, né? Digitalização, né? Eu estou lá no Fintech da Bossa e a gente vê a maior parte das fintechs que aparecem são de digitalização, né? São para melhorar processo, não estão com uma ideia disruptiva, não é mudar o mundo, né? Muito se fala na disrupção, né? Mas é isso, a gente precisa de coisas práticas que já tem muita fricção no mercado natural. Se a gente reduzir um pouco dessa fricção, a fintech já faz um benefício e que vai, pô, super legal. Eu não tinha essa visão que isso iria estava alinhado com o ESG, né? A simples digitalização. Os novos mercados, né? Nossa, crédito de carbono, tem também a parte de XREC, né? Que é o IREC, né? IREC também, que é também um mercado aí de energia todo novo que está saindo, né? Todo esse mercado de tokenização, né? Tô vendo coisas impressionantes aí que estão, né? Eu tenho acompanhado um pouco o movimento da B-Token aí, né? Então, estão saindo muitos produtos que vão mudar, né? Tudo isso é novidade. E o terceiro ponto, Iana, que você abordou muito bem, né? Que é um dos destaques, né? Que é essa inclusão financeira, né? São mais de 40 milhões de pessoas que estavam desbancarizadas, né? Até aparecer um movimento de fintechs no Brasil, né? É impressionante, né? E acelerou, por incrível que pareça, né? Acelerou muito na pandemia, né? Quando com o Bolsa Família, o Bolsa Família não, bom, o outro projeto, não lembro agora o mesmo nome, é tanto nome, né? Que vai e muda, né? Com o programa lá que teve, né? De assistência no período da pandemia. Aí quem não estava bancarizado, aí teve que se bancarizar mesmo, né? Porque, infelizmente, o principal banco estatal responsável não tinha malha para atender, né? Bom, e a Roberta nos trouxe aqui também nessa parte de fintech, acho que muita coisa legal aqui. Eu fui fazendo meus bullets aqui, né? A grande preocupação com greenwashing, né? Greenwashing é terrível, né? Muita empresa dizendo que é, mas não é, né? E quando ela fala de reconectar ao propósito, né? Ou definir, ter claro isso, né? É muito duro, acho que quando a gente fala com os empresários, não tá falando que meu propósito é ter dinheiro, dar lucro. Não entende que não é mais só o dinheiro pelo dinheiro, né? Você tem que trazer algo mais. Isso é uma mudança que a sociedade está mudando e vem essa cobrança, né? Eu acho que é em ordem com o que a Iana falou, né? É toda essa sociedade que está se mobilizando. A gente pode querer ou nadar contra, mas essa pressão está vindo, né? E que bom que ela chegou, né? Então acho que foi muito legal. E aí depois a Roberta separou, né, em reconectar propósito e diagnóstico, e é fazer o diagnóstico e avançar nele, né? Acho que tem todo sentido, né? E por último, no último parte da minha pergunta lá, os benefícios, né? Foi muito legal ouvir isso, né? E a gente viu muito na pandemia, né? Só as empresas maiores, estruturadas, assim, não é maiores só, deixa eu me corrigir, né? Empresas que realmente estão alinhadas com esse tempo, conseguiram sobreviver o que aconteceu na pandemia, né? Não era só o tamanho, tiveram grandes que caíram, mas são empresas que estavam mais preparadas aí. Então, obrigado por esse segundo sprint. Vamos partir para a nossa terceira rodada de perguntas aí, né? Agora, eu queria primeiro voltar a bola para a Iana, né? Iana, quais os benefícios de integrar o ESG para fintechs
em termos de atratividade para os investidores? Obrigada pela pergunta, Gilberto. E eu quero trazer aqui uma dica que a Roberta nos deu lá na nossa última conversa, que ficou comigo, eu acho que merece para ser repetido aqui. Começa pelo G. Governança deveria ser o primeiro das preocupações dentro do ESG. Todo investidor vai gostar de uma boa governança. Então, se você reporta, comunica com transparência os números da sua empresa, atua com integridade, tudo isso é super importante e todo tipo de investidor vai gostar disso. Depois, acho também muito bom as dicas que a Roberta deu sobre uma análise estratégica da sua fintech, então entende bem o que você faz, como é o seu business model, onde você tem dentro da sua tese especificamente, ou também como você executa as atividades, onde aí tem alinhamento com os diferentes fatores de ESG, e entenda quais são os mandatos, ou qual é o mandato do seu investidor com quem você quer captar. Então, aí depois fazer essa conexão. Ou se você tem dentro da sua tese uma pegada muito forte em algum aspecto de ESG, tenta ir atrás de investidores que têm mandato para agir nessa área. Você vai ter aí mais abertura e uma captação mais fácil. Mas como tendência, cada vez mais todos os investidores vão ter ou estão pedindo mais dados e mais informação. Então, é bom se preparar para poder reportar não só sobre indicadores financeiros, mas também os indicadores básicos não financeiros sobre a sua empresa, como, por exemplo, diversidade, inclusão, pegada de carbono, todos esses temas que são muito importantes hoje em dia. Perfeito, Iana, muito obrigado. Eu vou passar a bola para a Roberta aqui. Muitas pessoas estão céticas, Roberta, em relação à adoção de práticas ESG, né? Especialmente, né, diante da existência de uma onda anti-ESG, né, que alega que essas práticas são onerosas e desnecessárias, né? Como a Iana falou, né, não basta ver acabou de falar, né, não basta ver indicadores financeiros, tem que ver os não financeiros, só que para ver é tempo, esforço e energia, né? Então, acho que por isso algumas pessoas falam que é oneroso, né? Então, você como especialista nessa implantação da ESG, você poderia compartilhar um pouco sua visão sobre esse tema e dizer o porquê dessa resistência ainda existe, mesmo com esses vários pontos positivos que a Iana nos trouxe aqui até agora? Claro, na verdade, se a gente for olhar ali no Google Trends, né, em maio de 2023, o Brasil atingiu o pico de busca pelo termo ESG. E de lá para cá, de fato, essa busca começa a ir descendo também, né? Junto com essa questão de alguns posicionamentos contrários à sigla. Esse posicionamento, na verdade, ele surge, né, por várias frentes, e eu acho até interessante, porque quando começa uma onda anti-ESG, é porque começa a ver, opa, está incomodando. Então, eu acho que agora a gente está começando a chegar onde a gente queria, que é de fato incorporar e de fato fazer com que essa agenda ganhe relevância. Né? Mas por que eu acho que, do meu ponto de vista, por que isso tudo começou, né, essa onda anti-ESG? Primeiro, alguns motivos. A própria guerra na Ucrânia. Então, assim, no primeiro momento, houve a necessidade de uma substituição do gás russo por uma energia mais poluente. A segurança energética naquele momento foi mais importante do que a busca por uma energia limpa. Então já começa o pessoal a falar, opa, tá vendo? Olha lá, não dá para ser só o ESG. E de fato é uma transição, tá, gente? Nada é assim, ó, pá, nada é da noite pro dia. Como você mesmo comentou, tem todo um custo aí envolvido para uma implementação, mas eu acho que, na verdade, esse custo ele pode muito bem virar investimento para a empresa, tá? Porque eu acho que tem retornos isso para frente. A gente pode comentar um pouco mais para frente. Uma outra questão, pressões de políticos americanos que associavam esse dia com o capitalismo paranoico, buscando proteger ali a indústria de petróleo, principalmente deles, tá? Então, assim, teve realmente uma pressão política para retroceder. Não, isso tudo é custo, isso é besteira, não vamos fazer. E um terceiro ponto que eu vejo é o próprio greenwashing, que a gente comentou, né? O greenwashing, para quem não está familiarizado com o tema,
é uma maquiagem verde. É a empresa que finge que está mostrando, finge que está fazendo, mas quando você vai olhar um pouco mais a fundo ali na página 2 não está. E muitas vezes esse greenwashing nem é intencional, tá? Às vezes ele de fato acha que está fazendo super impacto, mas quando vai ver ele está piorando outra coisa e tal. São temas complexos, gente. Nada é da noite para o dia, nada é rápido, nada enfim, é uma agenda que tem começo, mas não tem fim. É uma jornada que, de fato, ela precisa ser, naquela melhoria contínua que eu falei do PDCA, uma melhoria contínua para ir sendo aprimorada a cada passo, né? E por que eu acho, assim, a minha opinião agora, em relação à tendência disso tudo, né? Acho que sim, vão ter sempre esses críticos, vão ter sempre pessoas contra, sempre pessoas achando que isso é um blá blá blá, isso é um custo adicional, que tem sempre aquela dicotomia, né, do custo de curto prazo, do custo do curto prazo, o resultado do curto prazo, versus o longo prazo. Quando a gente está falando de ESG, a gente está falando muito de longo prazo, a gente está falando de fazer coisas agora para o futuro, mas tem coisas que a gente já está vendo o resultado acontecendo agora, por exemplo, riscos climáticos que, na verdade, agora já se tornaram emergências climáticas, né? Com secas absurdas, com enchentes que a gente viu no Rio Grande do Sul, enfim, queimadas em vários lugares. Então, assim, são riscos de negócio. Então, o primeiro destaque que eu trago aqui, do meu ponto de vista, é que, olha, as pessoas podem até ser contra o ESG, mas elas não podem ser contra a empresa que está, de fato, olhando isso como um risco, né? Porque é um risco de negócio, é um risco de você não ter um abastecimento, é um risco de reputação se você não fizer a coisa certa, é um risco que, de fato, pode se virar contra o seu próprio negócio e causar prejuízo financeiro, né? E aí, tanto que a própria CVM já se posicionou, eu acho que isso é um bom direcionamento até para esse futuro, né? Neste momento, a CVM, dentro do formulário de referência, eles já pedem que as empresas de capital aberto, elas já entrem no formulário de referência, já fazem no modelo pratique ou explique, já pontuem diversas questões ligadas ao tema ESG. Ou seja, a empresa que não estiver fazendo não estiver dentro de alguns critérios que eles pedem, como, por exemplo, a diversidade em conselho, coisas do tipo, vai ter que explicar o motivo. Então, já gera ali um constrangimento. E a CVM também já se posicionou também para as companhias de capital aberto, dentro de uma nova regulação, que é a IFRS S1 e S2, que vão ser que riscos e oportunidades relacionados ao S1, que vai ser a sustentabilidade como um todo, e ao S2, que são riscos climáticos, mudanças climáticas, na verdade, esses riscos ou oportunidades que podem se traduzir em riscos ou oportunidades financeiras precisarão estar dentro dos relatórios que as companhias de capital aberto vão relatar à CVM já em 2027, ano base 2026. Então, isso já vai precisar ser incorporado. Então, se por um lado existe uma onda anti-ESG, por outro lado tem regulações que estão chegando cada vez mais fortes, tem um consumidor cada vez mais atento, tem investidores cada vez mais preocupados com isso, sob a ótica de risco. Então, se a gente vai olhar isso tudo, eu acho que, de fato, é uma tendência, não é uma onda passageira, é uma tendência de que o ESG, de fato, comece a ser incorporado cada vez mais dentro das operações das empresas, sejam fintechs, sejam empresas de qualquer segmento. Esse é o meu ponto de vista aqui, eu não sei se foi clara aqui a minha resposta. Assim, acho que foi super claro o posicionamento de vocês duas, eu super agradeço mais uma vez, né, até pelo tempo, né, de dispor para fazer essas explicações. Eu tô alinhado com a Iana, acho que vamos fazer uma campanha, né, Iana, para mudar de ESG para GES, né, acho que fica melhor mesmo, a governança em primeiro lugar, né, uma das coisas que eu mencionei quando a gente estava no painel lá, o caixa continua, tem uma coisa na economia tradicional que continua valendo, o caixa é rei, né? E sem caixa não tem empresa, né? Por isso, assim, e a gente está no mundo das startups, né? Muitas startups viveram pensando que elas iam viver captando investimento, né? Não gerando negócio, né? E que a chave de sobreviver é essa, não. Aumenta o valuation e traga o dinheiro. O valuation traga o dinheiro. Esquece do caixa. Então, e é uma premissa básica de governança, né? Compliance em grandes corporações já existia há muito tempo, mas a prática está longe de uma boa faixa das empresas no Brasil ainda, né? E só aí de compliance
já tem uma jornada muito grande a ser executada, né? Muito legal também o que é atrás das tendências, né? Em que cada vez mais são dados indicadores não financeiros, né? Que vão também ter um grau de relevância na avaliação das empresas, não tem o que dizer. Resumir o que a Roberta falou, a Roberta me deu um trabalho aqui, ela falou, vai lá, engatou a primeira aqui, foi para a segunda, quando eu vi, eu já estava na quinta, né? Então, eu fui pescando aqui, né? Fui pescando, eu achei, não sabia essa queda do Google Trends, né? Sobre a busca do tema ESG, né? Tem, em parte, ela aponta, né? Também tem queda porque a prática já está começando a acontecer, e a gente está aqui falando muitas vezes de grandes empresas, a gente está falando dois extremos, né? A Roberta traz muita coisa das grandes corporações, né? E a Ana trazendo das startups, né? Que ela está investindo, que é uma jornada aí, né? Que são novas e que isso tem um custo, sim, não tem como negar que não há um custo as práticas de ESG para as startups mais relevante, porque elas são pequenas, mas todos acabam sendo impactados. Não importa que a hora que o grande ele é pressionado, ele vai pressionar a sua cadeia de fornecedores. Logo, leva todo o ecossistema. E a gente sabe que o ecossistema é sustentado pelas grandes empresas. Então, esse caminho, acho que isso reforça que é um caminho irreversível. A Roberta, acho que muito bem, já tinha falado sobre greenwash no vídeo, mas não tinha pontuado. Ela pontuou muito bem, e eu resumo como alguns são não intencionais e outros são os aproveitadores, né? Que colocam a pele de cordeiro, né? Falam, nossa, né? Adoro fazer um bom marketing, né? Só que internamente a empresa não faz a prática. Só que os próprios colaboradores e pessoas mais próximas, fornecedores, vão cada vez mais deixar muito claro que o mercado, a empresa põe o marketing, mas não é o que está acontecendo, né? Aí vem os processos internos e tudo mais que a gente tem visto acontecendo. E voltando à compliance, né? O canal de reclamação, né? Que muitas vezes ainda é relegado ao segundo plano nas empresas, né? Algo que deveria ser já regra para diversas delas, né? Outro ponto, tentando resumir aqui rapidamente para fechar, né? A Roberta traz uma jornada que tem início e não tem fim, porque é isso aí, isso é melhoria contínua, e muito obrigado por ter destacado que a CVM, né, está trazendo, pontuando já os pontos de ESG na regulação, reforçando. Né? Gente, estamos chegando aqui já no final do tempo. Hoje busca aqui ter um tempo médio, né, dos vídeos, e eu super agradeço. Queria dar só um último espaço para vocês se despedirem do público e dar o último recado aí para quem for assistir essa vídeo, que vai estar disponível no canal da Cadimotec. E Ana, por favor, aí, se puder fechar primeiro. Então, vou aqui terminar ou fechar com um convite para todo mundo refletir sobre os valores próprios que cada um tem, e também começar a incluir isso na escolha dos investimentos. Para mim foi realmente assim um divisor de águas quando eu percebi o quanto maior o impacto do investimento é comparado com o consumo. Então, ESG não só deveria ser uma gestão de riscos para dar continuidade aos negócios, mas também uma escolha pessoal para apoiar os valores que cada um tem. Perfeito, Ana. Eu acho isso muito legal que você até trouxe na sua fala, nessa sua última fala, porque é isso, né? O poder do nosso dinheiro, o poder do nosso dinheiro enquanto consumidor, o poder do nosso dinheiro enquanto investidor, o que o meu dinheiro está financiando, né? E aí vamos então financiar as coisas que de fato vão ajudar a reduzir, né, enfim, os problemas ambientais e sociais que a gente está vivendo. Eu queria encerrar aqui, de novo, agradecendo, Gilberto, pelo convite, e comentar que, na verdade, você falou que eu sou muito de grandes empresas. Eu, de fato, vim de grandes empresas, mas hoje a Cedre, ela atende muito médias empresas. Justamente as médias empresas que hoje têm, são parte da cadeia de fornecedor de grandes empresas, né? Ou de clientes que, de fato, estão muito atentos a isso, ou estão sendo cobrados a isso, né? Grandes clientes que estão sendo cobrados e começam a cascatear isso para a sua cadeia de fornecedor, né? E é isso, gente. A ESG faz parte desse novo modelo de mundo, é uma nova forma de competir, é uma nova forma das empresas estarem competitivas nesse novo modelo. Então, de fato, vou repetir até o que eu falei no Rio Innovation Week, né? Comecem a implementar. Quem ainda não está atento, comecem a olhar essa agenda com carinho, essa agenda, de fato, como uma agenda de
de oportunidades para o longo prazo, para a resiliência e para a longevidade das suas empresas. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço vocês por darem esse espaço, como eu gosto sempre de abordar, né, a Cadimotec, ela tem, acho que, dentro desse ESG, né, eu acredito muito em educação, então parte desse investimento é investir em trazer educação para os founders de startup, conversar com vocês, com certeza, os founders que estão hoje assistindo, investidores que estão assistindo esse vídeo daqui, aprenderam bastante, porque eu aprendi muito hoje nesse papo, foi um belo complemento àquele papo que a gente começou lá no Rio Innovation Week, né? Então, assim, eu que super agradeço esse espaço, né, de a gente poder estar junto e curtir para mim, velho, que um barato tá, nessa forma de a gente poder estar compartilhando experiência para as pessoas, né? E ter um conteúdo que as pessoas vão poder ver e assistir, né? E só deixando meu último recado também além de a Iana Gogel e a Roberta Coutinho estão lá no LinkedIn, procurem elas, se conectem, né? E não esqueçam, né, que a gente vai assistindo de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. Só assim, né, ele vai para mais pessoas e mais pessoas vão ter acesso à informação, né, boa, né? Informação que não é greenwash, né? Informação real. Abração a todos.